Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Jovem Pod. Esse é o podcast do CDL Jovem aqui de Sapiranga. O nosso objetivo é compartilhar com vocês histórias de empreendedores, pessoas que vivem na prática o mundo do empreendedorismo. E essas histórias elas podem inspirar vocês que desejam empreender, que desejam abrir seu negócio ou que já empreendem. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lilian, sou contadora. Atualmente faço parte da coordenação jurídica do CDL Jovem aqui de Sapiranga. E para apresentar esse podcast comigo, está aqui comigo a minha colega Dani. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio aqui do Jovem Pod. Estou muito feliz aí de vocês estarem acompanhando conosco mais uma vez. Eu sou a Daniela, então, faço a parte sou assessora jurídica não, né? Na verdade, eu sou assessora de relacionamento do CDL Jovem. E hoje a gente está com um episódio mais especial ainda, porque estamos com duas convidadas do CDL Mulher, que vão aqui estar falando um pouquinho mais sobre esse projeto que foi super bacana em 2024, com certeza vai construir aí uma jornada sensacional também em 2025, que é a Ana e a Camila. Quero convidar vocês para falar um pouquinho sobre vocês, se apresentarem, quem é a Ana, quem é a Camila, e depois a gente continua aí com o CDL Mulher também. Certo. Bem, quem começa? Pode começar. Bom, então eu sou a Ana Paula, né? Hoje eu estou coordenadora da CDL Mulher, né? Aqui de Sapiranga. E tanto eu quanto a Camila, né? Nós estamos desde o início da abertura desse grupo, que vai fazer já 8 anos, né? Então, assim, é uma jornada bem extensa já. A gente tem algumas experiências aí. E eu hoje a minha formação de base é contabilidade, sou contadora também, né? E tenho a DR Assessoria Empresarial, que vai fazer agora em fevereiro 28 anos. Então, eu trabalho muito na parte contábil, gestão de empresas, treinamentos de equipe, desenvolvimento humano. E dentro da CDL, o meu papel hoje é justamente assim trazer esses conhecimentos, né, e trazer outras mulheres junto, tanto eu quanto a Camila, para que a gente agregue realmente valor e traga, né, informação, conhecimento, né, para as empreendedoras que participam hoje dos nossos eventos. Legal. Então, eu sou a Camila, sou mãe, sou empreendedora, faço a gestão de uma clínica veterinária aqui de Sapiranga, Tierplatz. Hoje estou junto com a Ana fazendo a coordenação do grupo de empreendedoras aqui de Sapiranga. É um projeto realmente bastante enriquecedor para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. As trocas são intensas, verdadeiras, são muito boas, né? Enriquecem a todos. Vocês já foram nos nossos eventos, então viram, né? Que são muito bons. São eventos incríveis. Incríveis, né? Então, fazer parte da CDL Mulher é algo que faz com que nos enche de entusiasmo, de querer fazer com que cada vez mais a nossa força se torne presente, né, dentro das rotinas das empresas e nas mentes das mulheres, né, encorajá-las a seguirem firme. Então, essa sou eu, mãe de 2 crianças, e toca a vida, né? É isso aí, se vira nos 30. Nos viramos, e todas, né, estamos nos virando nos 30 sempre. Que legal. Vocês falaram que são 8 anos de CDL Mulher, né? Vamos falar um pouquinho como é o CDL Mulher, qual é o propósito, como funciona, né? Porque hoje a gente participa de eventos de vocês também. Sim. E eu vejo que impacta muito diretamente as mulheres, assim. E normalmente tem um grupo muito grande que participa dos eventos de vocês, né? Tem 100 pessoas, assim. E uma vez conversando com a Ana, tu até me comentou, nossa, é muito rápido pra gente atingir esse número em relação a convite. 2 dias. É o nosso, quando a gente tá nervosa, que a gente começa a ficar nervosa, quando nós não fechamos no mesmo dia, que começa a dar um nervosismo. Mas nós não fechamos 48 horas. Isso é uma coisa, uma sensação muito boa. E eu acho que um pouco disso, sim, vem justamente dessa habilidade de conexão que as mulheres têm. Porque, assim, a gente lança a ideia de um evento ali, um projeto, e a gente realmente pede a adesão de todas, e vamos lá, vamos convidar as amigas, as empreendedoras, né, conhecidas, enfim, e todas
Literalmente todas pegam junto, nos ajudam na divulgação. E a gente tem realmente uma facilidade muito grande de trazer as mulheres, né, para dentro dos nossos eventos. Então, a gente no início nem imaginou que seria assim, né? Porque... Tão rápido, pelo menos, não tão exato. rápido, né? Porque a gente vem, assim, falando um pouquinho da história desse projeto, né? 8 anos atrás, quando nós iniciamos essa jornada, os objetivos eram totalmente diferentes, né? Existia um braço, a mulher era sempre aquele braço social dentro da CDL. Então, todos os nossos movimentos, eles não tinham essa visão de olhar para a mulher como empreendedora, como empresária, e esses desafios diretamente. Tinha como a mulher aquela acolhedora, né? Que sempre vinha com a generosidade, né? Que é um papel muito importante, a gente ainda contempla, né, dentro dos nossos eventos, mas ele era exclusivamente isso, ações sociais. Ações sociais. Então, a gente, com o passar do tempo, começou a desenvolver uma nova visão, né, sobre o grupo. E tudo aconteceu porque, durante a pandemia, né, como tudo, parou, né? E a gente, assim, viu o nosso projeto ficar sem movimento, não tinha força, não tinha nada que se fizesse em volta, né, das mulheres. E aí, nessa retomada, né, que foi quando, então, a gente assumiu, assim, mais à frente a parte da coordenação, a gente trouxe uma nova visão sobre o grupo, né? O propósito diferente, de realmente, assim, trazer essa base forte para as mulheres empreendedoras. Por quê? Porque é um grande desafio a gente dar conta de tudo, né? E o fato de ter um negócio, ter uma equipe, né? A mulher trabalha isso como se fosse uma extensão da casa dela, né? Todo mundo passa a ser filho, né? Exatamente. O cliente, o fornecedor, a equipe. A gente abraça tudo, né? Com uma maneira muito, acho natural, que né? verdadeira, exatamente. Isso é natural nosso. Então, mudou todo esse viés, né, da nossa atuação. E a gente buscou, então, trazer experiências, histórias de empreendedoras, né, reais do nosso entorno aqui, buscando sempre trazer uma coisa que a gente não abre mão, né? Que é trazer as verdades da nossa cidade, do nosso local, né? Da sociedade à volta. Da nossa rotina, da nossa comunidade, Exatamente. Isso é muito importante, Porque né? a gente sempre pensa assim, se a empresa que é da nossa comunidade fez sucesso, prosperou, porque cada comunidade tem a sua personalidade, as suas características, né? Então, assim, claro que a gente tem que sempre procurar escutar todas as pessoas, todas as experiências. Mas, quem é aqui de Sapiranga sabe que temos, né, algumas particularidades. Então, a gente sempre pensa que se essa empreendedora conseguiu fazer esse sucesso, por que não compartilhar e fortalecer, passar essa segurança de que sim, vai dar certo, que sim, às vezes não é tão fácil, mas que sim, ela vai conseguir. Possível, então, né? Então, acho que quando a gente começou a trazer essa coisa de que sim, a Dona Maria conseguiu e eu também vou conseguir, eu consegui me identificar com aquela informação. Então, essa identificação, ela é muito importante, muito. Né? Muito importante. E também entender o seguinte, né? Porque todas as cidades, eu acho que todos os locais têm disso, né? As pessoas que vivem nela, por já estarem acostumadas, terem as suas decepções, frustrações, né? Acabam deixando de acreditar naquele lugar. E a gente acredita muito em Sapiranga. Muito. Sabe? A gente tem isso muito de todas nós no grupo, né? Exatamente. Então, a gente quer mostrar que em Sapiranga tem muita oportunidade. A gente tem que saber buscar. E aí vem um preparo, vem o conhecimento. Então, todos os eventos que a gente vem promovendo, a gente procura trazer isso com questões bem práticas também, para que as pessoas consigam, as mulheres consigam colocar isso na vida delas, encaixar no dia a dia e ter resultado. Né? Não é se reunir por se reunir, não. A gente sempre se reúne para trocas, né? A gente não trabalha tanto assim a palavra networking. A gente tem uma visão diferente. Ano passado a gente fortaleceu esse movimento que é o NetWeaving, que é uma versão atualizada do networking, né? Que ela não tem necessariamente, não é num primeiro momento um desejo de fazer negócios e parceria, mas sim de se conhecer,
de se aproximar Ser e uma a parceria partir diferente, né? exatamente, a parceria vem num segundo momento. Porque a mulher é diferente, gente, tá? Ok, tem muitas mulheres que têm um perfil muito focado em resultado, vão estar intencionalmente nesses locais para fazer negócio, mas é minoria. Sim. A mulher vai para se conectar, ela vai para se sentir acolhida, ela vai para achar um lugar onde ela quer pertencer, onde ela encontra, né, aquilo que ela precisa, principalmente para a gestão emocional dela. Então, a gente, quando trocava ideias, né, entre nós do grupo ali, a gente identificava muitas semelhanças nos nossos processos de vida, né? E praticamente todas que estão lá empreendem há muito tempo, né? A maioria 15, 20, 30 anos. Então, assim, tem uma propriedade muito grande para se falar dessa vida empreendedora, né? E a gente identificou quais eram as lacunas e como a gente poderia, então, trazer, né, isso de uma maneira prática, né, e deixar isso disponível. E eu acredito muito que o fato da gente lotar rapidamente os nossos eventos é porque a gente entendeu qual é o ponto-chave, o que realmente é o convite, né, que as pessoas querem, as mulheres querem receber. Vocês identificaram a necessidade do público Exato. de vocês, né? Na verdade... Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. O sucesso que vocês têm. E como a Ana falou, assim, para mim a palavra pertencimento, ela tem um fator muito forte, né? Porque eu acho que foi onde eu virei a minha chave como empreendedora quando eu descobri esse pertencimento, né? Então, quando a gente levou isso para o nosso grupo, porque como a gente conversou antes, né? O nosso primeiro evento foi no segundo semestre de 2024. De 23, desculpa. 23. Então, ali a gente fez o nosso acolhimento às novas integrantes, né? Quando a gente fez a mudança. Então, aquilo ali foi... a gente fez ele em novembro e em dezembro já encerramos o projeto. Mas, daí nos encontramos em janeiro, fevereiro. Então, esses 3, 4 meses que a gente fez, ali a gente conseguiu identificar o que a palavra que conectávamos, né, a todas. Então, quando a gente fez vários trabalhos com o grupo, a gente percebeu que sim, que todas precisavam despertar esse pertencimento ao seu negócio. Porque isso, muitas vezes, as mulheres não se sentem, né, pertencente até ao seu próprio negócio, né? Sim. Então, eu acho que foi isso que fez com que o nosso grupo também se fortalecesse bastante. E toda vez que a gente traz uma ideia, uma sugestão de uma palestrante, qualquer uma dos nossos integrantes, né? Sempre a gente tem uma justificativa mostrando, olha só a história dela, ela vai conseguir trazer isso para o nosso grupo. Então, o grupo entende que aquilo vai ser muito bom. E a gente consegue, quando a gente vai fazer nossa propaganda para as nossas associadas, a gente consegue passar exatamente isso para elas. Então, é nisso que a gente conseguiu. E depois que a gente fez uns 3 cafés com sucesso, nosso público, né, os nossos clientes, as nossas clientes associadas, perceberam que, tipo, vai ser sempre bom, né? Conteúdo de valor, sempre uma vai ter, recepção boa, exatamente, um acolhimento. o acolhimento. E o Porque acolhimento é o nosso... É uma das coisas que a gente se preocupa muito, né? Um muito. carro-chefe, assim, Nosso né? carro-chefe. Organização. Ontem nós tivemos a nossa primeira reunião de 2025. Foi trabalhado muito o acolhimento, né? A anfitriã cuidou bastante. Cuidou, a anfitriã aqui, ó, é top nisso, gente. Enquanto vocês são CDL Mulher hoje? Atualmente, ontem ainda nós estávamos falando, vai ter agora uma renovação, enfim, no grupo, né? Mas nós estamos, assim, ativamente em 11. Em 11. É um grupo bem bacana. E como funciona vocês abrem inscrições? Como funciona para te se inscrever no CDL Mulher? Então, este é o primeiro ano em que a gente vai fazer um processo, assim, mais profissionalizado, digamos assim, seletivo. né? Então, a gente vai abrir algumas vagas, a gente já decidiu que o número máximo são 15 mulheres, né? E agora a gente está fazendo o convite dessas que hoje participam, quem quer se manter, né? E aí identificar as vagas que vão sobrar para a gente, então, fazer uma seleção através de um formulário. A gente vai estar divulgando, né? A própria CDL vai divulgar para as associadas, né? Para que elas possam, então, se candidatar e depois passar por esse Tem algum processo. requisito? A mulher
mulher tem que ser empresária? Sim. Como é que funciona essa... Inclusive, por ela ser associada à CDL, já diz que ela é empresária, né? Então, esse é o ponto, né, mais importante, porque a gente trabalha é ser associada. Sim. Exato. E ser empresária, estar atuando, porque é essa vivência que a gente traz, né? Então, tudo que a gente traz no nosso grupo, traz muito essa verdade do empreendedorismo, né? Porque quando a gente identificou esses pontos, assim, de conexão, o que acontece? A mulher, por natureza, né? Ela não é aquela que sai para caçar e desbravar o mundo dos negócios, né? Não. E as mulheres aderiram muito ao nosso movimento porque a gente fez isso ter valor. A essência da mulher ter valor. E lá elas encontram um lugar onde elas podem falar das fraquezas delas, né? Porque, gente, toda a história de sucesso teve muitas dificuldades, né? Sim. Então, quando a gente traz essa verdade, né? E a gente busca trazer histórias verdadeiras que a gente percebe nessa jornada, as mulheres se conectam, elas ganham força, né? Elas começam a acreditar nelas mesmas, começam a acreditar no negócio, né? E ganham força para seguir em frente de uma maneira diferente. Então, muda tudo, né? Então, a gente não usa tanto essa palavra empoderamento, né? A gente busca trabalhar isso de uma maneira mais leve, mas é isso, né? A gente quer que ela entenda a força que ela tem, se aproprie de todos os recursos, né? E consiga colocar isso em prática, né? Na vida dela e nos negócios. E sempre a gente deixa muito claro para todas que a super mulher, ela não existe, né? Sim. Ela não existe, então, a full time, the best, Porque há uma grande Não cobrança, tem, né, para nós mulheres, de dar conta de no tudo, caso, de ser entre boa nós, em tudo, né? Nós com nós mesmos. Né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender que não vai existir. É. E eu acho que essa palavra do empoderamento, ela foi muito tempo falada como se fosse algo necessário e essencial para te ter sucesso. Uhum. Então, o que a gente fala muito pro nosso grupo, né? Que o sucesso é aquilo que te faz sentido, né? Não adianta eu receber X mil e não fazer sentido para mim. Não é sobre dinheiro, Não né? é sobre dinheiro, não é sobre isso. Então, isso é muito falado no nosso grupo, né? Então, é a verdadeira, assim, parece meio utópico, mas e nos ligamos, nos conectamos exatamente com isso. Quando a gente viu que o empreender, que eu vou ter meses que eu vou falhar como mulher, Tá tudo certo. ou eu vou falhar como mãe, ou eu vou falhar como empreendedora, e às vezes eu vou falhar com mais pontos num único mês, tá tudo certo, porque é normal, né? Somos feitas de ciclos, Exatamente. então, né? Fases. E hoje a gente vem numa rede social, a gente auto se cobra como mulher. E hoje nas redes sociais, quando a gente olha, tu não vê, a pessoa não compartilha o que ela fez de errado. Exato. Ela só compartilha coisas boas. A gente só E vê a por perfeição, E né? por muitas vezes a gente auto se sabota pensando como que ela conseguiu. O comparativo o O tempo comparativo, inteiro, né? O tempo inteiro. Isso que vocês trazem em relação a se conectar com o grande grupo e fazer com que elas se sentem pertencentes, né? Exatamente. Com o acolhimento. No acolhimento, cria essa conexão. Por isso que vocês provavelmente estão fazendo tanto sucesso em relação a esse grande grupo, em relação a fazer os convites e lotar sempre os eventos que vocês fazem, porque as mulheres, a equipe de vocês está conectada. Uhum. Isso de isso compartilhar a história, compartilhar a jornada, olha, eu passei por isso, e onde mostra essa vulnerabilidade, esse momento, não sou perfeita, vai criar mais conexão. Vai. Né? Porque hoje o mundo das redes sociais é tão perfeito Que exclui, né? Isso, E o nosso movimento não. O nosso movimento, ele tem muito dessa questão de expor, né? E se tornar vulnerável. E, Ana, muito legal, né? Porque muitas das nossas convidadas que palestraram diziam, mas por que não? Porque eu? Vocês estão loucas? Porque eu sou a Mariazinha... Que história sabe? eu tenho para contar, Mas que história né? tem? E daí nós levávamos a história delas e elas, tipo, não, vocês estão falando de uma outra pessoa. Nós não. É a tua história que fez, né? Tu pertence a essa comunidade, né? Então, vamos um olhar com
amor e com acolhimento para tua grande história, né? E assim A foram gente tem e despertamos também nas nossas palestrantes que já são mulheres de sucesso ou estão num processo de sucesso, o olhar, né? O próprio olhar. Para elas, para a história delas, né? Para essa autovalorização também, porque a mulher se cobra muito, Sim. ela sente muita culpa de tudo, né? Então, tem algumas coisas, assim, que ficam muito marcadas, né? No nosso seminário agora, em novembro, teve uma palestrante, a Fernanda, e ela trouxe uma frase que eu não esqueci mais, eu usei em muitos momentos, né? Porque uma coisa que se vende muito, tem que ter equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. E ela trouxe o contrário, que é muito verdadeiro. Ela disse assim, na verdade, a gente não consegue ter equilíbrio. A gente só gerencia o desequilíbrio da vida, que é natural. É natural. Então, assim, a gente aceitar isso e olhar do modo certo, só que totalmente contrário ao que é vendido em massa a todo tempo, né? É tipo assim, tirar as vendas dos olhos, Exatamente. né? Então, o nosso movimento é essa coisa do verdadeiro, né? A gente trabalha muito autoconhecimento. O nosso grupo, né? Como ontem, a gente fez o nosso encontro inicial e a gente é a gente mesmo, né? Então, assim, ó, compartilha o que deu certo, compartilha o que deu errado. E só ali a gente já se une e aí as ideias fluem naturalmente. Não tem disputa de poder dentro do nosso grupo, né? A gente conseguiu construir uma coisa muito saudável. E todas, nossa, tu pede ajuda, todo mundo, né, sempre se disponibiliza. E todo mundo tem filho, todo mundo tem um negócio, todo mundo tem problema, tá? E Mas aí estão a gente dispostas, né? A fazer exatamente. Dar certo, a estar ali juntas, É uma um com a outra, propósito, né? fácil. Gente, Exatamente. e isso é o quê? Isso é a cultura. Faz sentido, né? É a cultura que a gente criou, né? Eu trabalho muito essa coisa de implantação da cultura dentro das empresas. E o nosso grupo conseguiu estabelecer uma cultura Naturalmente, né? muito forte, né? Por quê? Porque a gente é vulnerável. Tem momentos que a gente não dá conta, que a gente não consegue, a gente pede ajuda, né? E tá tudo bem, tá? Então, E assim mesmo, eu não vou conseguir, tá tudo certo. e tá tudo certo, né? Então, assim, isso vem trazendo, acho que até essa autoridade, né, pro grupo. E a gente trabalha isso de uma maneira muito, acho que até se trata, né, muito igualitária, né? Não puxa os louros para um ou para outro, por mais que eu e a Camila a gente esteja hoje à frente do grupo, porque precisa sempre ter uma liderança de alguma maneira, mas todas sabem que tem voz, né? Existe autonomia, né? Para conseguir trazer ideias, colocar a sua opinião livremente. Então, essa coisa, né? Sim. Que foi se construindo, assim, naturalmente, eu acho, e baseado muito nesse propósito maior, realmente, porque a gente quer resgatar as mulheres. A gente quer que as mulheres empreendedoras, as empresárias, elas tenham mais força, acreditem em si primeiramente, né? Porque assim elas vão acreditar no negócio delas. Porque o negócio é uma extensão de quem nós somos, né? Sim. E há 8 anos do CDL. Quanto tempo já faz que estão no CDL Mulher, Ana? Fazem os 8 anos. 8 Sim, eu e a anos. Camila, acho que nós somos as únicas que estamos desde o início, né, Camila? Hoje eu fiquei pensando, a Marciana também não era no primeiro grupo. Eu não lembro se ela era do primeiro. Eu não me recordo dela no início. Eu acredito que... E eu até estava conversando antes, eu cheguei um pouquinho mais cedo, e a gente estava conversando. Ali, o grupo, ele, além de não ser o mesmo, um outro viés, mas porque o que acontece? O empreendedorismo, naquela época, antes pandemia, porque na pandemia, para mim, foi onde se mostrou o que é o empreendedorismo, quase como a origem do empreendedorismo feminino, que foi durante as guerras, né? Teve que se reinventar. Isso, e ali a mulher de novo teve que sair e mostrar e se reinventar. Então, eu falo assim, que não é que o primeiro grupo tinha outros propósitos, mas porque a gente acha que 8 anos é pouco tempo, mas ou muito tempo, é bastante tempo, porque nós mudamos muito nessa última década, né? Sim. Os últimos 5 anos foi uma mudança que nós naturalmente levaríamos daqui a pouco mais 1 ou 2 décadas, e a gente teve que fazer num período de muito curto. Então, por necessidade. eu acho assim que quando a gente retornou, a gente retornou também com o empreendedorismo feminino com uma outra visão, num outro lugar no mercado, com um outro respaldo, com outro olhar, que o mundo dos negócios, né, foi obrigada
foi obrigado a aceitar, nos enxergar, nos valorizar, nos mostrar, né? A gente também pirou, porque também nós nem Sim. estávamos preparados, porque daí já entrou a ideia do se empoderar, da mulher super blaster que compete com o super, né? Então, assim, e a gente até entrou, todo mundo entrou nessa mesma carreta, Começou né? a mesma caminhada. E daí todo mundo enlouqueceu em 2021, 2022, todo mundo entrou numa loucura. Foi quando todo mundo também começou a se ressignificar, que é onde essa palavra entrou com tanta força. Então, eu acho que é todo esse preparo que existiu lá 8 anos atrás fez com que a gente chegasse aqui também. Porque como a gente passou por todas essas fases, a gente conseguiu ver aonde seria o mais importante também, né? Agir, né? Porque... Sim, é que o tempo também está em constante evolução, né? Hoje pode ser que é desse jeito, mas amanhã talvez a gente precise se reinventar e mudar. Então, a gente precisa também estar acompanhando essas mudanças, né? Então, antes da pandemia, talvez era um conceito diferente. Tínhamos todos, não era um erro, era um conceito geral. Jeito, né? Exatamente. E daí, pós-pandemia, a gente precisa se reinventar. Teve o pessoal que precisa trabalhar home office, agir rapidamente. Eu acho que a adaptação, né? Essa adaptabilidade é o que mais, né? Assim, aflorou nesse tempo. Isso, querendo ou não, acaba mexendo muito com a gente, né? Ainda mais quem é empreendedor, que a gente sabe que não é fácil. Então, se reinventar da noite pro dia, e principalmente a mulher, né? Então, com certeza, o desafio foi bem maior. Foi. Eu acho que isso, né? Toda dificuldade grande, né? Logo à frente mostra aprendizados muito valiosos, né? Eu lembro até hoje aquele dia que a gente teve que fechar as empresas, né? Pra ficar em casa. Não, eu lembro até hoje. Som passando, né? Sim. Absurdo, uma dor. Uma dor. Não de imaginar. Ir pra casa chorando porque eu pensava, tudo que a gente construiu até agora, eu não sei se amanhã vai existir, né? E o negócio para nós, principalmente mulheres, é um filho, né? Isso. Então, assim, a gente tem um apego enorme por aquilo, pelas pessoas que estão ali, pelas histórias que a gente viu acontecendo. Pela tua equipe, né? Exato. Nossa. Assim... Foi uma coisa, porque daí é bem isso. Tu pensava, meu Deus, se eu tiver que fechar, o que eu vou fazer que vai acontecer? Os 17 colaboradores que eu tenho, né? Então, como que tu vai fazer? Então, tudo isso passou na nossa... E eu acho que o fato de nós termos passado pela pandemia nos fez agir muito mais rapidamente agora na enchente no ano passado. Total. Porque se não fosse, né, aquela vivência, a gente de repente teria ficado esperando, né? Tava lá esperando a solução cair do céu. E isso não aconteceu. E tanto que eu percebi, né, não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas este ano, janeiro, foi totalmente diferente. Eu vou dizer dentro, assim, da minha análise de todos os outros anos da minha vida, porque as pessoas, parece que elas estão se mobilizando muito rápido para fazer as coisas, né? É como se elas realmente só tiraram aquele período de férias, não vão esperar o carnaval passar para começar a viver. Já começou voando o ano, exato, né? Muito rápido. E eu acho que essa sequência de fatos que aconteceram, porque qual é a primeira coisa que se passa, né? A gente teve muito medo do arrependimento de não conseguir fazer algumas coisas, de não ter mais tempo. Então, essas dificuldades que a gente enfrentou nesses anos, né, fizeram com que a gente, acho que, acordasse um pouco mais para a vida, sabe? E a gente está aproveitando melhor as nossas oportunidades. Então, é sempre essas lições, né, que ficam, assim, daquilo que a gente vivenciou. E isso está totalmente entranhado no empreendedorismo, né? Porque a gente lida com as nossas dificuldades à frente do negócio, a gente lida com as dificuldades do cliente, com a dificuldade da equipe, né? E a gente que está ali tem que ser forte, ok? Eu não posso desestabilizar. Eu tenho que me manter à frente, trazendo, né, força para que vou desistir. Exatamente, eu não posso abandonar o barco porque outras pessoas, né, se ancoram, né, literalmente em quem está à frente, em quem é o líder. E a mulher precisa de muita força para conseguir, né, manter isso, assim, ativo no dia a dia. E o líder, né, ele precisa inspirar outras pessoas. Então, por muitas vezes a gente pensa em não mostrar essa vulnerabilidade, mostrar que é forte, mostrar que, por mais que por dentro, às vezes a gente não aguento mais,
Mas talvez que se tu mostrar essa vulnerabilidade, a pessoa que está sendo liderada, às vezes pensa, ai, né? Então tem que ter esse cuidado também. E como vocês lidam com a inteligência emocional, assim, dentro do grande grupo, com outras mulheres também que são empresárias, que participam do evento de vocês? Vocês têm, assim, ações voltadas para essa parte também? Porque hoje eu vejo que as mulheres, elas precisam muito ter esse conceito da inteligência emocional, porque pelo que a gente falou anteriormente de o mundo perfeito, por ser perfeita, por poder dar conta de tudo. Como que vocês trabalham isso dentro desse grande grupo? Bom, eu sempre penso assim, eu trabalho hoje muito com desenvolvimento humano, né? Eu tenho um trabalho assim de mentoria, então eu fiz várias formações. Fiz formação de coaching, treinadora comportamental, sistêmica, de alto impacto emocional. E em tudo isso, o tempo inteiro, a gente está trabalhando o quê? Justamente o fortalecimento e desenvolvimento de recurso interno, né? Porque o que a gente não dá conta fora é porque a gente ainda não tem essa sustentação interna. E eu, particularmente, acho que o pilar central para isso, tá? É o autoconhecimento. E ele é infinito, gente. Nós temos que trabalhar isso infinitamente. Então, quando a gente está em troca, quando a gente está compartilhando histórias, a gente está fortalecendo sempre esse sistema de gestão emocional. Porque a gente se apropria do que o outro viveu. A tua história faz muito significado para mim, né? Quando, por exemplo, que nem a Camila falou antes, né? A gente traz uma mulher que nem ela percebe que a história dela, né? Tem pontos fortes que podem contribuir. Ela ganhou. E quem está ouvindo ela se identifica e vê, eu também posso, porque eu conheço ela, eu conheço a empresa dela, eu sei que ela é daqui. Nossa, ela tem cliente só em Sapiranga, então dá certo. Ou às vezes até aquele desafio que a pessoa ali está contando é o momento que quem está ouvindo está passando, né? Então ela consegue se conectar e ver, olha, aí entra novamente o pertencimento, né? Porque quando tu olha para aquela história e tu te enxerga ali, tu diz, se ela venceu, por que eu não? É possível, ou ela tá passou por um problema, então eu também vou conseguir passar por esse que eu estou vivendo neste momento. Ou não, então eu já vou fazer diferente, porque ela já falou que quebrou a cara virando para a esquerda. Sim. Então, quem sabe eu sigo um pouquinho mais firme aqui para depois dobrar, né? Então, vai indo. E é exatamente isso. E aí a gente tem, se a gente parar para analisar, assim, a gente poderia dividir as fases da nossa vida, elas se repetem, né? Como ciclos, por exemplo, da natureza, né? A gente tem primavera, verão, outono e inverno. A gente vive essas estações, às vezes a gente está no inverno, a gente está na parte difícil, sofrida, né? E a gente está escondido, a gente está trancado dentro de casa. E aí, dentro de um evento desses, tem pessoas passando por todas as estações. Quando alguém compartilha da sua história de vida, ela traz um pouquinho de cada estação. E cada um se apropria e pega para si aquilo que é para o seu momento. Né? Então, gente, por mais que a gente quisesse ser extremamente intencionais em suprir uma necessidade, trazer um aprendizado, eu que trabalho com desenvolvimento humano, hoje eu digo que isso não existe. Porque é uma construção que se faz e a gente, sendo todos nós somos únicos, né? Pessoas totalmente diferentes, mas vivendo as mesmas experiências aqui. Sim. Então, quando a gente traz isso, cada um pega o que é para si, agrega, leva adiante, né? E essa corrente do bem que vai se formando, né? E vai fortalecendo as pessoas para que elas fortaleçam os negócios, porque o contrário não acontece. E o autoconhecimento, ele é eterno, porque à medida que tu vai te conhecendo, tu já vai mudando a tua fase, tu vai mudando a tua visão, e aquilo ali já despertou outras visões, outros olhares, então por isso que tu tem que estar sempre em constante vigia, né? É autoanálise, né? Sim. E eu acredito que esse é o maior fator, né? Que leva realmente a gente a desenvolver essa inteligência emocional. Porque quando a gente vê que a gente deu conta, quando a gente reconhece, né? As nossas limitações, as nossas superações, a gente vai internamente entendendo, ok, eu já consigo isso, eu posso ir para outro lugar, porque eu já passei por isso, eu já venci. Mais um degrau. Mais um degrau. E a gente vai sempre mudando, né, o nível, né? Eu costumo dizer que a vida é que nem um jogo de videogame, né? A gente muda de fases, né? O desafio aumenta, mas a recompensa também. Então, é sobre isso, né? Terminou uma etapa, venceu, vai para outra e vai começar com o mesmo nível de dificuldade da anterior, né? Sim. E a gente vai vencendo.
E a vida é assim, Essa é a vida. Enquanto ela faz É. sentido, eu acho que tu tem que persistir, né, naquele caminho. Eu acho que nada impede da gente olhar, fiz 2 passos pra frente, não fez sentido pra mim. Então não te custa Recua. voltar. Exato. Seja Retorna. humilde, dizer, Isso, não não deu vou certo. começar Ou de não novo. faz Exato. sentido. Não faz sentido. Quantas pessoas que a gente vê que abrem mão de uma vida, né? De uma vida social, de uma vida de publicidade, enfim, quantas pessoas, né? Uhum. Porque começam a ver que não faz sentido, não fez sentido chegar naquele patamar. Como tu comentaste antes, que a questão de dinheiro, né? Às vezes o sucesso, o que é sucesso para ti, pode não ser para ele mim. é O que é para mim subjetivo. pode não ser É. para Dani, né? Exatamente. Ele Perfil, está alinhado né? com os valores Exatamente. E isso é pessoais bom a de cada gente pessoa, ter né? em mente, né? A gente ter esse autoconhecimento para saber onde tu quer chegar, Exato. o que tu Uhum. quer, né, para tua vida, né? O que é importante para ti, o que é sucesso. Então, Uhum. esse autoconhecimento, como vocês falaram, que é muito importante. E é dia após dia, né? Exatamente. É uma É. caminhada. Exatamente. E aí eu acredito muito assim que alinhado a essa questão do autoconhecimento é justamente a união, né? Que faz esse movimento todo se intensificar e a gente conseguir avançar, né? Essa conexão que vocês criam de primeiro momento, né? Com as mulheres que fazem parte do grande grupo. Então, fazem com que elas tenham esse pertencimento, né? E que faça sentido para elas também. Então, isso é bem importante. Uhum. E eu acho, como a gente fala assim, das mudanças, né? Assim como a Ana, a primeira formação da Ana é contabilista, né? Eu sou farmacêutica. Então, assim, quem disse que eu tinha que morrer farmacêutica? Quem disse que ela tinha que morrer Exato. contabilista, Se né? reinventar. Fui né? para a área Exatamente. administrativa. Dentro da área administrativa, levei muitos anos para me sentir pertencente àquele mundo. Quando me senti, me despertei para um outro momento também do voluntariado, do compartilhar. Então, assim, e é assim que tu vai indo. Fez sentido? Dá mais um passo. Não fez sentido? Retorna. Recua. Procura achar o sentido, procura ver valor. Mas sempre lembrando que tu vai ter sempre valor. Sempre. O teu Fazer valor essa jornada sempre é lindo, né? Teu Fazer valor é essa lindo. jornada ser leve, né? Não Isso. ser Isso algo aí. que, tipo, ai meu Deus, Não, acordei. a gente tá falando aqui como se a gente vivesse no mundo dos unicórnios e dos arco-íris. Não vivemos, né, Não. Ana? Não Exatamente. vivemos. Muito pelo contrário, nosso WhatsApp mostra que nós não vivemos. Mas eu acho que quando a gente consegue olhar para aquele problema sabendo que ele faz parte, Isso. né? A Dani tem problemas, a Ana tem problemas. E vai ser sempre assim, Todo gente. mundo tem. É o ciclo. É um o ciclo. ciclo. E enquanto a gente não resolver aquele problema, ele vai voltar novamente. E aquele E problema é volta. importante a forma que tu lida com esse Exato. problema, né? A Uhum. forma que tu encara essa Que dificuldade. valor tu esse vai dar problema. pra esse problema. Exatamente. Que peso. O que eu posso fazer para melhorar? Uhum. Como é que eu posso solucionar esse problema, né? E já com uma solução, porque às vezes a gente eu vejo que as pessoas por muitas vezes acabam travando no problema. Só olho no problema e não olho para tentar resolver aquele problema, né? Trazer Olha só no equilíbrio, consegue. não olho pro desequilíbrio e vou dizer, vou manter o desequilíbrio equilibrado. Mas ele tá desequilibrado, Exato. ele tá. Eu tenho uma máxima que eu uso pra isso, que é assim, ó, tudo passa. Tudo passa. Aproveita a parte Respira. boa porque ela vai passar, tá? E a parte difícil, os desafios, eles também vão passar. O A relógio, gente não ele sabe vai e quanto volta. tempo E cada ter uma vai lição, durar. né? Tu vai ter Vai um ter, aprendizado sobre aquele problema que vai te... É aprender a viver experiência. um dia de cada Gente, vez, Exatamente. sabe? Oh, É que isso. tarefa, né, gurias? Que tarefa. Que nem tu trouxe ali em relação a... Tu tem projetos, né, também, Sim. que tu participa, que tem o Churra Sabor Sim. com Amor, né, que tu cria ali também O de forma voluntariado. voluntária. O voluntariado na E minha também, vida é algo que E daí ajuda, a Liga, né? assim, o Churras, ele beneficia a Liga, né? A gente já fez 2 edições. As 2 foram um sucesso, né? Foram graças a Deus, graças a uma comunidade, que eu sempre digo isso, né? Aderiu. Abraçou, né? Tanto a comunidade que nos colabora com dinheiro para fazer com que ele saia do papel e a comunidade que abraça e que vai lá prestigiar o evento, que são 2 momentos que a gente precisa da comunidade, né? Então, assim, é um evento muito bonito, que é um evento 100% voltado para a Liga Feminina de Combate ao Câncer.
Já conseguimos doar um bom valor para a Liga, muito bom mesmo. Que legal, esse ano tem mais, né? Esse ano, Tem. sim, outubro teremos o terceiro Churras, Sabor e Amor. E vai tá bem legal. Vai ser sucesso também. Vai ser sucesso também. Com certeza. Aguardem que daqui a pouco vem algumas informações. Já teremos alguns spoilers daqui uns Legal. dias. E olhando para os projetos que vocês fizeram em 2024, assim, teve algum que impactou mais vocês como CDL Mulher? Bom, vou falar por mim, a Camila depois Tá, pode trazer o fala, olhar dela, né? exatamente. Eu acredito que todos os eventos e no formato, porque a gente mudou tudo ano passado. Então, todos eles, assim, foram muito importantes, né? E a gente teve realmente objetivos diferentes em cada um. deles. Se a gente for falar o que para nós, de repente, foi, assim, especial, eu acho que foi o que trouxe o maior desafio, que foi o Dia do Empreendedorismo Feminino, né? Porque foi uma... Fomos audaciosas também. Audaciosas, Totalmente. ousadas, Totalmente, porque né? nós fizemos em um curto período. Em um curto período, né? E a gente conseguiu trazer também bons nomes, né? E isso nos ajudou muito. Então, nem nós sabíamos como tudo isso ia funcionar, né? Exato. E pensamos tudo com muito carinho, unimos esforços, mas é só na hora que a gente realmente sabe o resultado, né? Porque é novidade, nós nunca tínhamos passado por aquilo. E eu posso dizer que a gente foi muito feliz, muito abençoadas, assim, Fomos né? extremamente felizes. Tudo correu muito bem, o resultado Muito foi bem. fantástico. É o evento, nós temos 2 eventos que não são exclusivos para associadas, que vai ser o nosso primeiro evento do ano, que é sempre o Dia da Mulher, né? Já tem data no nosso próximo evento. Já vamos divulgar, né? Vamos divulgar daqui a Isso pouco, fazer os convites. Nós temos dois grandes eventos, que é o Dia da Mulher e o Dia do Empreendedorismo Feminino, né? Então, assim, o Dia do Empreendedorismo Feminino, ele foi muito marcante porque nós tivemos um ano muito complicado dentro da nossa comunidade gaúcha, né? Sim. Então, as vidas dessas palestrantes foram gravemente envolvidas nessa. Então, Sim. a gente não sabia, O nós não impacto sabíamos disso, o né? impacto, nós não sabíamos, nós não podíamos prever muitas coisas. Então, quando a gente viu, daí veio várias outras questões dentro das nossas vidas particulares também, que também influencia nisso. Então, quando a gente conseguiu bater o martelo, foi setembro e novembro, daí eu tinha o Churras, que eu disse para a equipe, gurias, eu vou estar junto, mas até 20 de outubro eu não consigo, né? E as gurias super queridas abraçaram até o Churras comigo, abraçaram o Churras. Quando terminou o Churras, no dia seguinte nós nos reunimos e então, assim, em um mês, literalmente, as palestrantes já estavam confirmadas desde setembro, né? Mas assim, aquela coisa de conseguir fazer arte, de conseguir disparar. Então, foi em um mês que a gente fez esse evento. E foi um número extraordinário de não associadas. Isso nos chamou... A maior parte, né? 80% das nossas participantes foram não associadas. E então, abre uma porta. Que exatamente, então, pra entidade, né? A gente viu o quão a gente está atingindo a nossa comunidade, criando o desejo. Quando a gente fala em marketing, em negócios, o quanto a gente tem que despertar o desejo de ser comprada, de ser consumida, né? Então, a nossa marca CDL Mulher Empreendedores está conseguindo, porque quando a gente consegue fazer isso com um público de 110 pessoas, né? A gente mensagem está... A gente conseguiu, éramos 90, vamos 100. De 100 fomos para 110 e negamos... Ficamos com lista de espera. Lista de espera. Olha só, né? E dessas 110, 80% eram não associadas. Então, isso é muito bom. É o boca a boca, né? É muito Porque bom. hoje, como vocês estão fazendo um trabalho muito extraordinário em relação à comunidade, né? Com o CDL Mulher, quem participa dos eventos, querendo ou não, também vai convidar alguém para ir. Então, o boca a boca hoje, querendo ou não, é um dos maiores marketing que tem, né? É o que influencia, né? Isso, A pessoa ouve a opinião da colega, da amiga, né? Então, vamos comigo, né? Lá é legal, enfim. Né? Por isso que é importante essa conexão, essa recepção. Né? Não, as palestrantes saíram impressionadas, né? Tanto a Pamela
como a Pamela, que era a única palestrante aqui de Daqui Sapiranga, mesmo, né? né? Que ela é influenciadora. né? E ela foi falar sobre a importância da influenciadora, dos influenciadores e das redes sociais, né? Que ainda nós temos essa... E quais Uma os barreira. projetos para 2025 aí que vocês podem nos contar em primeira mão? O que vocês Então, têm o programado aí para o nosso, futuro? O nosso primeiro evento, né? É agora em março, né? A gente já da tem mulher. data, vai ser dia 13 de março. Fiquem atentas, mulheres, tá? 13 Porque de esgotam março. rapidamente as inscrições. Assim que E- sair o primeiro cardzinho de convite, Já. por favor. E esse é um evento também que é aberto à comunidade com um número limitado, né? Uhum. Eu acho que vale também a gente ressaltar, assim, ó, a questão da nossa entidade, da CDL Sapiranga. Porque a gente tem um apoio muito grande ali dentro da equipe. Sim. E a gente tem uma estrutura muito boa para oferecer, né, para os nossos convidados. Então, eu acho que esse ponto também, ele conta muito, ele nos ajuda, Sim. né? Apesar das pessoas nem conhecerem, mas quem vem aqui fica surpreendido e vai querer voltar. Então, assim, a gente, além de fazer a nossa parte, a instituição CDL, Parceiro né? junto, né? É. Pega exatamente, É incrível, agrega né? demais, É né? incrível. junto. Sim, e esse espaço que eles proporcionam ali pro pessoal também é diferenciado. É um Total, espaço muito bonito total. também. Nossa, isso só Sim, os isso- nossos palestrantes, elas né? estavam É. encantadas. É lindo, ele é esteticamente bonito, É muito acolhedor, bonito, sim. moderno. E também no evento de vocês é algo diferente também. Sim. Tem um coffee, Uhum. tem um momento pro pessoal interagir, criar conexões. É Uhum. algo também. Decoração. O ambiente, É. acolhimento, né? É. Então, Acolhimento. São esses detalhes dos quais a gente não abre mão e a gente sempre, né, quis muito isso. E a gente também tem uma grande responsabilidade, né? A gente comentou ontem, porque a gente traz um nível elevado de expectativa, A gente né? tá criando uns monstrinhos. A gente brinca, É né? um baita desafio para a gente manter, elevar, né? Então, a gente está sempre buscando essa questão da inovação. A gente sempre tem que ter um olhar ainda mais lapidado Esse sobre ano tudo, a gente já né? vai ter um outro olhar, formar uma outra equipe já, e pensando nos grandes eventos, pelo menos nesses dois principais, né? Já vamos ter que ter Um apoio. um apoio de outras pessoas, de outras equipes. Para nos ajudar. Pra- Porque os últimos eventos de vocês foram uau, né? Uhum. Então, fica lá em cima e Exatamente. para os próximos. É. Então, tem que se inovar, fazer algo diferente. A isso expectativa aí. Mas é aguardem, alta. aguardem que dia 13 de março a gente pode dizer para vocês. Expectativas foram criadas. E vão ser supridas. Ah, sim, com certeza. Sim, Estejam lá. Bacana. Estejam lá, porque se a gente se confirmar os nomes das palestrantes, tudo que a serão gente vem grandes pensando. nomes. Uhum. Então, assim, vai ser enriquecedor para todas que estiverem lá. Isso. Que legal. Né? Então, dia 13 de março, né? A gente já tem essa programação, né? A gente vai em breve divulgar horário e tudo mais, né? Contamos também com vocês da CDL Jovem Com para certeza, divulgar com e certeza. aderir, estarem conosco, né? Isso é certeza. muito importante também o fortalecimento dos nossos movimentos, né? É. E eu acho que, além disso, a gente vai manter também os cafés, né? Que a gente tem aqueles cafés da manhã, então alguns nós vamos ter. Né? Temos a previsão já em novembro, então é certo que nós faremos também o Dia do Empreendedorismo Feminino, que é o nosso Já vai ser seminário diferente. entre elas, né? E ainda temos mais uma outra ideia, mas a gente não tem ainda confirmação para metade do ano, né? Então, aí essa vai ficar ainda surpresa. O calendário já está bem expectativa. ativo, Tá, então. Tá, sim. a gente quer fazer um evento, uma experiência diferente Uhum. para ter uma inovação, né? Sim. Como a Ana Uhum. falou, a inovação ela é necessária. Então, a ideia é fazer uma experiência com um grupo pequeno, Uhum. mas para um grande negócio no futuro, né? Exatamente. A gente quer deixar nosso nome Sim, o legado. o legado aí, num legado legal para as novas gerações, os jovens, as mulheres, as jovens, né? Se inspirarem e fazerem porque ainda quando mais. forem né? chegar no momento de vocês tiverem que sair do grupo do jovem, vocês conseguirem entrar para as empreendedoras femininas, né, as mulheres, já fortalecidas, Uma base pronta. uma base Sim. pronta, né? Que legal. Então, assim, Uhum.
há um projeto que a gente quer para realmente... Ano passado nós até também tínhamos um projeto, veio justamente a enchente, né? E acabou que a gente não conseguiu colocar em prática. Foi justamente... Era na data, Era né? ali naquela Era data, né? Já estava tudo dia meio que 4, organizado. Era bem no dia 4 ou 6, 7, sei lá. Algo assim. Bem no auge da... né? Era para sair esse primeiro projeto, né? Mas então não saiu. E agora, então, a gente vai dar sequência, né? Nesse ano. Esse ano a gente pretende sair, mas esse aí ainda tem que esperar. Bacana. Então, vamos aguardar as novidades aí. Acompanhar as redes sociais de vocês e estar atentas. Isso aí. Bom, o nosso papo já está se encaminhando para o final e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as empreendedoras, para as mulheres. O que vocês gostariam de deixar de recado? Camila, comece. Tomar uma água, respirar. Né? Não, eu quero que todas consigam compreender o seu pertencimento, né? Eu digo para vocês que tem 2 palavras que vão ser sempre meus lemas, que são o voluntariado e o pertencimento. Então, eu acho que tu se sentir pertencente, achar o teu pertencimento independente. Às vezes, a gente fica lutando uma vida, né? Numa situação e eu não consigo achar naquele caminho. Então, procurar ajudas. Se não é naquele caminho, procurar o caminho aonde tu vai te sentir pertencente, né? Realmente acolher o teu sentimento, né? Acolher o que tu tá sentindo, se aquilo é bom, se não é bom. E principalmente, né? O comparativo, ele não é positivo para nenhum ser, né? Exato. E nós, mulheres, que somos sentimentos, né? Assim, muitos sentimentos. Sempre muito pelo nossa, muito. Então, o comparativo, não falo isso com propriedade de dizer, porque eu vivo, né? Eu vivo, todo mundo aqui que está aqui e as mulheres que estão ouvindo também vivem isso. Então, cada vez que a gente tem o vacilo de se comparar, perceber o pensamento e dizer, eu sou eu tenho o meu valor e eu mereço ter o que eu tenho, né? Essa semana ainda uma amiga foi fazer uma grande conquista, eu olhei para ela, abracei ela e eu digo, naquele momento tu olha para ti mesmo e diz, eu mereço. Essa conquista eu mereço. Então ela disse, meu Deus, Camila, mas é de verdade isso, sabe? A gente precisa olhar para as nossas conquistas e dizer, eu sou merecedora dessa conquista. Então, assim, te sinta pertencente àquela conquista, né, aquele mérito, ele é teu. Por muitas vezes a gente olha para outra com um olhar de admiração, com orgulho. A síndrome do Tupiniquim, né? Eu sempre síndrome da impostora. A impostora, né? Exatamente. Exato. Ai, como ela consegue. Pô, mas eu também consegui. É hipocrisia, nossa mesmo. Tu tem que se valorizar. E assim, e daqui a pouco eu sou uma grande mãe e não sou uma boa empreendedora, mas eu sou uma empreendedora familiar, né? Sim. Eu sou uma grande empreendedora com os meus filhos. E daqui a pouco aquela moça não é uma grande mãe, uma boa mãe. Ela é só uma empreendedora. E não é diminutivo. Eu quero dizer que ela é uma boa empreendedora, mas daqui a pouco ela não é uma boa mãe. E daqui a pouco eu não sou... Prioridades também, exatamente. Né? Então, assim, às vezes a gente fica olhando aquela pessoa como ela fosse boa em todas os braços. Gente, isso não existe. Ela não vai ser um polvo. Né? O polvo tem 8 e nem todos os bracinhos são iguais. Então, assim, nós somos... Cada um vai ter um braço que a gente vai se valorizar, vai se destacar. E olhe para aquele braço e diga assim, como eu sou boa neste braço, né? E valorize, valorize. E eu acho assim, da minha parte também, assim, acho que as mulheres precisam hoje olhar para si e colocar realmente valor e se apropriar daquilo que elas já construíram, né? E todas nós temos muita dificuldade nisso, a gente fica se comparando, né? Achando que a gente tem que ter o mesmo resultado. E a gente tem que aceitar algumas coisas que foram escolhas da nossa vida também. E aceitar essa realidade. Então, quando nós decidimos ser mãe, a gente não vai ser a melhor empresária que aquela que não tem um filho consegue ser. Porque ela demanda muito mais tempo e energia, né, em fazer aquilo crescer. Então, acho que olhar assim, somos únicas.
cada uma de nós tem sim as suas particularidades, né? E tem os seus valores, tem as suas forças e fraquezas. E quando a gente reconhece o que a gente é boa realmente e a gente coloca todas as fichas nisso, dá super certo e a gente vira o jogo. Então, nós não precisamos ficar onde inicialmente nos colocamos, né? Como até a gente falou antes, né? Eu me formei contadora, mas eu tive eu digo assim que foi um privilégio despertar para a possibilidade de poder fazer uma transição de carreira e ser o que eu queria ser e que eu de repente vim para ser, né? Que era muito mais ter um olhar humano do que de números. E quando eu fiz esse processo na minha vida, tudo mudou, né? E através do meu processo, eu também hoje consigo ajudar muitas outras pessoas a fazerem o mesmo. E, gente, qual é a maior dificuldade de todos nós? É realmente reconhecermos o nosso valor. A gente não reconhece porque a gente admira os outros e a gente não admira aquilo que a gente já fez e naquilo que a gente é bom. Então, eu sempre digo que esse processo de construir a nossa autoconfiança, às vezes, a gente precisa do outro. Exatamente. Porque se eu No confio, caso, se eu tenho alguém que eu Eu confio, precisei dela. se eu tenho alguém que eu confio e essa pessoa fala, eu sei que ela é sincera, ela diz que eu tenho habilidade, que eu sou boa em algo, eu tenho que me apropriar. Porque nem sempre a gente vai conseguir fazer o primeiro passo internamente, às vezes vem do externo. E é por isso que a gente precisa sempre do outro. É por isso que nós mulheres precisamos estar juntas, precisamos caminhar juntas, porque isso nos fortalece, nos desenvolve e nos torna maiores, Exato. né? Como pessoa e como grupo, né? Sim. Então, acho que esse é o principal recado, assim, acho que o que a Camila falou está totalmente ligado ao que eu também estou falando agora. Então, assim, reconheçam seu valor, se apropriem daquilo que vocês têm de força, de fortaleza, daquilo que vocês já têm de melhor. Esqueçam o resto. Só foquem naquilo que vocês hoje são bons. Ai, que legal, que mensagem linda. Às vezes a gente vem, né, às vezes de uma cobrança de uma sociedade que tu precisa estudar, se formar, casar, ter filho, Ter sucesso, ter financeiro, ter né? ter sucesso Então, familiar, né? isso. Sucesso na vida pessoal, então... E os tempos A cobrança são outros. é- O que faz sentido pra mim, talvez não faça Não sentido faça pra sentido, ti. exatamente. E tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. Ai, gurias, foi um momento muito legal. Eu gostei bastante. Que a gente bom. possa, de repente, fortalecer ainda mais Exato. essa parceria de CDL Jovem. Queremos Isso CDL aí. Mulher, isso. Muito importante. Né? Ter É. mais essas conversas, porque assim, ai, passou ali quase uma hora, parece que é tão pouco, parece que a gente queria falar tantas coisas a mais, né? Sobre os movimentos de vocês também. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente Então, que Pelo agradece. convite de poder trazer, né, Isso. um pouco da nossa experiência como... Expor aquilo que a Isso. gente vem realmente vendo acontecer, né? E Exato. que isso possa também atingir outras que fez pessoas. sentido e fez sentido tanto para nós como para um grupo de outras mulheres, né? Uhum. Então isso é muito bom. Se quiserem divulgar o arroba de vocês, o arroba do CDL Mulher do Instagram. Sim, @CDL Mulher RS Sapiranga, eu acho que é, né? Eu tô sem isso. Eu também tô. Mas depois a gente também pode, acho que vocês fazem um descritivo, uma A gente faz legendinha. uma legenda, E a gente coloca também. lá. E também a gente vai pro YouTube, daí a gente coloca um comentário ali também com o arroba certinho de vocês. Tá Uhum. bom. Tá, Tá. isso aí. E aí, Estamos sigam. realmente gratas pelo convite, pelo convite. muito bom esse bate-papo. Foi muito bom. Meu primeiro agradecemos. podcast, então Olha eu tava aí, um ó, pouco inaugurou. nervosa. E muito legal essa iniciativa de vocês, assim, é um projeto que a gente também acompanha, né, e que a gente admira muito. Então, assim, Exatamente. é. A inovação nesse ponto é admirável e é muito legal, né? E de repente vocês voltarem aqui como convidados para falar também sobre a vida pessoal, né, fora do CDL Mulher. Profissional. A Estamos profissional à disposição, da né? Ana, Camila também, É né, sempre. falar um pouco sobre esse empreendedorismo feminino que também tá no sangue de vocês, É. né, de vocês. Sim. Estamos e o à empreendedorismo disposição. social que eu sou Apaixonada. apaixonada. Ah, legal. Então, Pode deixar. Obrigada. Então acho gente. que é isso, né? Isso aí. Quer Agradecemos Agradecer. pela audiência de vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, podem estar encaminhando para os seus amigos, seus familiares. Acompanhem as nossas redes sociais, @CDL Jovem Sapiranga. E sejam muito bem-vindos aos novos episódios aí que teremos em 2025. Pessoal, muito obrigada pela parceria mais uma vez de vocês.
Eu sempre falo no final, né? Caso vocês tenham algum assunto que vocês gostem, tenham interesse, coloca nos comentários também. Ou também colocam pessoas pra gente estar convidando, tá? Falando um pouquinho da trajetória, da vida profissional, o que impactou, o que fez sentido, o que não fez. Vão ser muito bem recebidos. E até a próxima. Um beijo grande. Até mais.